Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sabe, tem uma coisa nos Dez Mandamentos que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. Uma certa inconsistência que, se a gente parar para pensar, a maioria de nós acaba deixando passar batido. É como se existisse um véu, sabe? Uma barreira bem sutil que parece cobrir um mandamento específico, enquanto os outros 9 ficam lá, brilhando em plena luz. O que será que causa essa sombra? Eu decidi mergulhar nos textos para tentar encontrar uma resposta e quero compartilhar essa jornada com vocês. Vamos juntos tentar puxar a ponta desse véu e ver o que tem por trás dele? E é aqui que o enigma começa. Pensem bem, 9 dos 10 mandamentos são considerados pilares eternos da moralidade. São princípios que, em tese, deveriam transcender qualquer cultura, qualquer tempo. Mas, curiosamente, um deles, apenas um, é tratado de um jeito totalmente diferente. É como se a gente pegasse um colar com 10 pérolas idênticas, perfeitas, e de repente falasse: ah, essa aqui, essa é de plástico. Por quê? Porque só um mandamento é isolado e ganha essa etiqueta de vencido. Essa pergunta foi o ponto de partida de toda essa nossa exploração. Esse slide aqui ajuda a gente a visualizar bem esse desequilíbrio. De um lado da balança, a gente tem 9 mandamentos, com um peso que ninguém questiona, vistos como a essência da moral. Do outro lado, um único mandamento que muitas vezes é coberto com um pano onde está escrito cerimonial, como se essa palavra o tornasse mais leve, sabe? Descartável. A lógica parece que se quebra bem aqui. O argumento muda de lei moral eterna para regra temporária. E foi aí que eu comecei a me perguntar. Essa separação, essa distinção toda, ela vem mesmo dos textos sagrados ou será que é uma justificativa que a gente criou por conveniência? Bom, essa busca por uma resposta me levou direto para os escritos do apóstolo Paulo. E foi lá que eu encontrei o que parece ser a peça-chave, a menção a um véu. Ele descreve um véu que cobre a mente das pessoas quando leem as escrituras. E o ponto crucial é este. Não é um véu de ignorância, de falta de intelecto. Não é uma coisa que se resolve com mais estudo, entende? É uma barreira de outra natureza. Uma barreira espiritual, que acaba distorcendo a percepção da realidade. Vamos tentar entender melhor como isso funciona. Então, o que é, afinal, esse tal de véu? Paulo usa essa imagem como uma metáfora muito poderosa para a cegueira espiritual. Imagine só, estar diante de uma obra de arte incrível, magnífica, mas com uma névoa muito densa entre seus olhos e a pintura. A pessoa sabe que tem algo ali, consegue até distinguir umas formas, uns contornos, mas as cores, os detalhes, a emoção do artista, tudo isso se perde. O véu funciona mais ou menos assim com a lei de Deus. A pessoa lê as palavras, reconhece as regras, mas o coração que pulsa por trás delas, o propósito divino, a beleza do caráter de Deus que está expresso ali, isso fica escondido. A letra é vista, mas o espírito da coisa é totalmente ignorado. Mas o mais fascinante é que, segundo o próprio Paulo, esse véu não é uma sentença para sempre. Existe uma forma de remover. E a solução não está em estudar mais, em debater mais. A chave, como o texto diz, é uma ação que vem do coração, quando se convertem ao Senhor. É a conversão, essa virada de chave, essa mudança de rumo que permite que a luz finalmente atravesse a névoa. Fica claro, então, que a gente está falando de uma jornada espiritual e não de um quebra-cabeça intelectual. Ok, então a gente entendeu que a conversão remove o véu. Mas o que coloca ele lá, para começo de conversa? Investigando mais a fundo os textos, eu percebi que o véu é só um sintoma, não a doença em si. A causa raiz, a fonte dessa cegueira toda, é algo que Paulo vai chamar de mente carnal. E esse conceito aqui é central. É a chave para a gente entender por que, para algumas pessoas, a lei de Deus soa como uma prisão, enquanto para outras ela soa como uma canção de liberdade. E o que seria essa mente carnal? De acordo com Paulo, é bem mais do que uma simples fraqueza humana. É um estado de ser, a configuração padrão do coração humano que é, por natureza, hostil à lei de Deus. A questão aqui não é dificuldade de entender, é uma oposição ativa. É um não quero que vem lá do fundo, uma resistência natural a se submeter a uma autoridade maior. O véu da incompreensão, portanto, é só consequência lógica de um coração que se recusa a se curvar. É a dureza do coração que tece e mantém o véu no lugar. Esse versículo de Romanos é talvez a definição mais forte que eu encontrei. Ele não usa palavras suaves, não. A mente carnal está em inimizade, ou seja, em guerra declarada contra Deus. E a conclusão é inevitável. Ela não se sujeita à lei de Deus e o texto ainda faz questão de adicionar, nem em verdade o pode ser. É uma incapacidade fundamental. Deixada por conta própria, essa mentalidade simplesmente não consegue. Não tem como se alinhar com a vontade divina. Tentar fazer essa mente amar e obedecer à lei é como tentar forçar água e óleo a se misturarem. São naturezas opostas.
Para deixar essa diferença ainda mais nítida, eu montei essa tabela. Vamos olhar lado a lado. De um lado, a mentalidade carnal. Qual é a atitude dela com a lei? Inimizade, resistência. Como ela entende as coisas espirituais? Como loucura. E o resultado final? Cegueira, o véu. Agora vamos para o outro lado. A mentalidade espiritual. A atitude muda da água para o vinho. Submissão, prazer. O entendimento agora consegue discernir a verdade por trás da letra. E o resultado? Clareza, visão. O véu simplesmente desaparece. Certo, até agora a gente focou bastante no diagnóstico, o véu que é causado pela mente carnal. Mas a parte mais importante é o tratamento, né? Como é que essa condição é revertida? Como alguém passa da cegueira para a visão? A boa notícia é que os textos não só descrevem o problema, mas também detalham o processo de cura. E não é um passe de mágica, é uma transformação real, com passos claros e definidos. O processo, como a gente pode ver aqui, segue uma sequência bem lógica. Tudo começa no passo 1, a conversão. Aquele momento em que a pessoa, de vontade própria, se volta para Deus. Esse é o gatilho que inicia tudo. A partir daí, o passo 2 acontece. O Espírito Santo entra em cena e começa a sua obra. É essa ação divina que, no passo 3, literalmente remove o véu, quebrando aquela resistência natural. E qual o resultado disso tudo no passo 4? Entendimento. A mesmíssima lei que antes parecia um peso, um fardo, agora é vista na sua verdadeira luz, como um reflexo do caráter de amor de Deus. E o que torna isso tudo ainda mais poderoso é que essa não é uma ideia nova que surgiu do nada no Novo Testamento. Paulo estava, na verdade, descrevendo o cumprimento de uma promessa feita séculos antes. Lá no livro de Ezequiel, Deus já prometia uma espécie de transplante de coração espiritual. Tirar o coração de pedra, frio, duro, resistente à sua vontade, e colocar no lugar um coração de carne, vivo, pulsante, sensível à sua voz. A remoção do véu é essa mesma cirurgia divina, só que descrita com outras palavras. É um plano único, consistente, que foi sendo revelado ao longo de toda a história. Ok, armados com todo esse entendimento sobre o véu, a mente carnal e essa transformação espiritual, a gente pode finalmente voltar para o nosso quebra-cabeça inicial, o quarto mandamento. Agora nós temos uma nova lente para analisar o problema. Aquela divisão conveniente entre lei moral e cerimonial, será que ela se sustenta quando a gente olha através dessa nova lente? Vamos reexaminar a questão. Os próprios textos bíblicos fazem sim uma distinção entre tipos de lei. Existia a lei cerimonial, que era cheia de rituais, sacrifícios. Ela funcionava como uma seta, uma sombra que apontava para um evento no futuro, o sacrifício de Cristo. E quando Cristo veio, essa lei cumpriu seu propósito. Mas os 10 mandamentos são apresentados de uma forma completamente diferente. Eles não foram escritos por Moisés num pergaminho qualquer. Foram escritos pelo próprio dedo de Deus em pedra, um material feito para durar, simbolizando a natureza eterna do seu caráter. A Bíblia os coloca numa categoria totalmente à parte, única e sagrada. E aqui, gente, a matemática é simples, mas o significado é profundo. Quantos mandamentos Deus escreveu naquelas pedras? 10. Exatamente 10. Não eram 9 mais uma sugestão. Não era uma lista de 9 regras eternas e uma temporária. Eram 10. Todos os 10 receberam o mesmo tratamento divino, foram selados com a mesma autoridade e com a mesma ideia de permanência. Essa separação que a gente vê hoje não está no texto original, ela foi criada depois. E isso nos leva à pergunta inevitável, o coração de toda essa investigação. Se todos os 10 mandamentos vieram da mesma fonte divina, por que justamente aquele que serve como um selo de identidade, que identifica o legislador como o criador de tudo, é o único que é tão convenientemente colocado de lado? Será que é só uma coincidência que de todos os 10, o mandamento que aponta para a autoridade suprema de Deus sobre a criação seja o mais esquecido? Eu acho que não. E a conclusão a que eu cheguei com base em toda essa análise é que a questão nunca foi realmente sobre teologia. A rejeição do quarto mandamento não é um argumento, é um sintoma, é o véu em ação. É o véu da mente carnal que, por natureza, resiste em se submeter. É o véu da conveniência, que nos permite montar uma moralidade à la carte, sabe? Escolhendo os mandamentos que se encaixam no nosso estilo de vida e descartando aquele que pede algo a mais da gente, o nosso tempo e a nossa lealdade exclusiva. Então, para a gente concluir nossa jornada, o que acontece quando o véu é removido? A lei é jogada fora? Muito pelo contrário. A remoção do véu não leva a uma vida sem lei, mas a uma vida onde a lei é finalmente compreendida no seu propósito real.
A obediência deixa de ser uma obrigação que vem de fora e se torna um desejo que vem de dentro, um reflexo de um coração transformado. A fé não anula a lei, na verdade, ela a internaliza. O próprio apóstolo Paulo parece que antecipa essa dúvida e encerra o debate de uma forma magistral. Ele faz uma pergunta retórica: anulamos a lei pela fé? E responde com uma força que não deixa margem para dúvida: de maneira nenhuma. Pelo contrário, a fé genuína estabelece a lei. Ela a coloca no seu devido lugar. Por quê? Porque quando o coração é transformado, o desejo de viver em harmonia com o caráter de Deus que está expresso em sua lei se torna algo natural. A obediência se torna a linguagem do amor. E tudo isso me deixa com o último pensamento, uma reflexão final para a gente levar. Se o que a gente viu aqui é verdade, se a nossa capacidade de ver e amar a lei de Deus na sua totalidade depende da remoção de um véu espiritual, então talvez a nossa atitude em relação a qualquer um dos mandamentos não seja só uma opinião teológica. Talvez seja um espelho, um reflexo direto do nosso próprio estado espiritual. Uma pergunta que com certeza vale a pena ser ponderada. Análises como esta, que buscam ir além do superficial nos textos, são a essência do nosso trabalho por aqui. Para quem gostou dessa exploração e quer continuar mergulhando em outros temas profundos como este, se inscrever no canal é o melhor caminho para não perder os próximos estudos. Eu agradeço muito a companhia de vocês nessa jornada de descoberta. Até a próxima!